Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa quarta aula, que trata das principais normas relativas às instalações elétricas. Nessa nossa aula nós vamos fazer um estudo das principais normas. Todos os projetos de instalações elétricas devem ser elaborados seguindo critérios estabelecidos por normas brasileiras e entre elas nós podemos citar a NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão, do ano de 2004, a NBR 14089, Instalações Elétricas de Média Tensão, do ano de 2005, e a NBR 5419, Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas, também do ano de 2005. Essas são as três principais normas para quem vai fazer projeto de instalações elétricas. Existem ainda outras diversas normas que tratam especificamente diversos componentes e equipamentos utilizados nas instalações elétricas, como por exemplo, a norma que trata de condutores elétricos, que é a NBR 5471, a NBR que trata do novo padrão de plugs e tomadas, a NBR 14136, a norma que trata de motores de indução, que é a NBR 7094 e entre outras. Mas vale a pena ressaltar que nós temos mais de 10.000 normas brasileiras, sem contar que, caso seja necessário, pode-se fazer uma consulta também às normas internacionais. A NBR 5410 estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens, devendo ser obedecida em instalações novas e em reformas em instalações existentes. Essa norma é aplicada em instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso residencial, comercial, industrial, instalações elétricas em áreas descobertas das propriedades externas às edificações. Também é aplicado a instalações elétricas de reboque de acampamento, que são os trailers, locais de acampamento, marinas e instalações análogas. Também são aplicadas as instalações elétricas de canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias. A norma também se aplica aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz ou a 1500 volts em corrente contínua. Também se aplica aos circuitos elétricos que não sejam os internos aos equipamentos, funcionando sob uma tensão superior a 1000 volts e alimentados através de uma instalação com tensão igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada, como por exemplo circuitos de lâmpadas a descarga, precipitadores eletrostáticos e etc. Também se aplica a toda fiação e a toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização e as linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos de equipamentos. Não são aplicações da NBR 5410, instalações de tração elétrica, instalações elétricas de veículos automotores, instalações elétricas de embarcações ou aeronaves, equipamentos para supressão de perturbação radioelétricas, na medida que não comprometam a segurança das instalações, instalações de iluminação pública, instalações em minas, instalações de cercas eletrificadas. Cada item desse possui a sua norma relativa e ela é que deve ser seguida para os projetos elétricos. Outras normas são utilizadas como complementação da NBR 5410, entre elas a NBR 13534, que trata das instalações elétricas de baixa tensão, os requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde, do ano de 2008, a NBR 13570, que trata das instalações elétricas em locais de afluência de público, requisitos específicos, do ano de 1996, a NBR 5419, também proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, do ano de 2005. Todas essas normas complementam a NBR 5410 com relação aos projetos elétricos. A edição atualmente vigente da norma é a 6ª edição e passou por edições em anos anteriores. E essas edições foram a primeira em 1941, a segunda edição em 1960, a terceira em 1980, a quarta edição em 1990
e a quinta em 1997. As edições de 1941 e 1960 foram baseadas na norma americana NEC, e as demais edições foram baseadas na série de normas internacionais IEC. E os principais itens da NBR 5410 são o item 1, que trata dos objetivos da norma e dos campos de sua aplicação. No item 2, nós vamos ter as referências normativas, que citam as principais normas que servem como referência e que, ao serem citadas no texto, servem também como prescrições. O item 3 traz as definições e conceitos que são necessários para o seu entendimento. No item 4, princípios fundamentais e características gerais, dão a orientação base para que a instalação atenda aos demais requisitos que estão prescritos na norma. O item 5, proteção para garantir a segurança, estabelece a metodologia de proteção que deve ser aplicada na instalação para proteção contra choques elétricos e para garantir o funcionamento adequado da instalação. No item 6, seleção e instalação dos componentes, fica estabelecido as formas de implementação dos princípios fundamentais através da escolha e da instalação adequada de seus principais equipamentos. O item 7, verificação final. Nesse item são descritos quais os procedimentos que serão adotados na verificação final das instalações elétricas antes de serem colocadas em uso. Na verificação final são feitas a análise dos documentos, como plantas, memoriais, etc., através de inspeção visual e de ensaios que são feitos nas instalações. O item 8 descreve quais procedimentos devem ser tomados durante as verificações das instalações elétricas para fins de manutenção. E o item 9 traz requisitos complementares para instalações ou em locais específicos. As prescrições dessa seção complementam, modificam ou substituem as prescrições gerais em casos específicos não descritos na norma ou em casos citados. Esses são os principais itens na norma. Dentro de cada item você vai ter vários subitens bem específicos para cada situação. A NBR 14039 é a norma que trata das instalações de média tensão. A gente vê ela como uma revisão da norma brasileira de média tensão do ano de 2000. E ela possui as seguintes características. Ela possui uma estrutura semelhante à da NBR 5410 do ano de 1997. Isso tem como objetivo facilitar o entendimento por parte dos interessados, como os profissionais que trabalham em projeto, manutenção e por aí vai. Ela foi baseada na norma francesa NFC 13.200 de 1989. E isso se justifica pelo fato de não existir documento internacional para esse nível de tensão. E ela contém prescrições relativas ao projeto, à execução, à verificação final e à manutenção das instalações elétricas a que se aplica. São as instalações elétricas de média tensão. Essa norma ela estabelece um sistema para projeto e execução de instalações elétricas de média tensão com tensão nominal de 1 kV a 36,2 kV, a frequência industrial, de modo a garantir a segurança e continuidade do serviço. Esses limites são os seguintes: em tensão de corrente alternada, o limite inferior é de 1 kV e o limite superior é de 36,2 kV. Em corrente contínua, o limite inferior é 1,5 kV e o superior é de 36,2 kV. No caso de a tensão em corrente alternada for inferior a 1 kV em corrente contínua, em corrente alternada e 1,5 kV em corrente contínua, a norma que vai ser aplicada vai ser a NBR 5410, que trata das instalações de baixa tensão. No caso dos limites superiores serem violados, não existem normas brasileiras e normas internacionais, as IECs, para tratar desse assunto, devendo ser adotada uma norma estrangeira, como por exemplo a norma francesa NFC 13.200, que tem validade até 64 kV. As aplicações dessa norma são as seguintes: ela é aplicada ela deve ser aplicada nas instalações que são feitas, alimentadas a partir do ponto da concessionária, que corresponde ao ponto de entrega definido através de legislação vigente, emanada da ANEEL.
Ela é aplicada também a instalações alimentadas por fonte própria de energia em média tensão, em instalações novas e em reformas em instalações existentes, e em instalações de caráter permanente e temporário, que obedeçam aos limites de tensão citados anteriormente. E a abrangência dessa norma são as instalações de geração, distribuição e utilização de energia elétrica, sem prejuízo das disposições particulares relativas aos locais e condições específicas de utilização constantes nas respectivas normas. Tudo isso aí é onde vai ser aplicado a NBR 14.039. Não são aplicações desta norma: instalações elétricas de concessionárias, dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no exercício de suas funções em serviço de utilidade pública. Nesse caso, cada concessionária tem sua norma relativa a seu serviço. Não se aplica também à instalação de cercas eletrificadas e nem a trabalhos com circuitos energizados. A norma que trata de trabalhos com circuitos energizados é a NR10. E os principais itens constantes nessa norma são basicamente os mesmos da NBR 5410, desde o item 1 ao item 8 e com as mesmas finalidades, inclusive com os mesmos nomes. O item 9, que é diferente, trata de subestações de energia, abrangendo os tipos de subestação, as formas de instalação e prescrições gerais para essa instalação dessas subestações. A NBR 5419, que é a que trata de instalações contra descargas atmosféricas, fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, que são chamados SPDA, de estruturas, bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico, dentro do volume protegido. Ela se aplica às estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais, e às estruturas que estão previstas no seu anexo A. Não são aplicações desta norma. Ela não é aplicada a sistemas ferroviários, sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas, sistemas de telecomunicação externos às estruturas, veículos, aeronaves, navios e plataformas marítimas. As referências normativas para a NBR 5419 são a própria NBR 5410 de 1997, a NBR 6323 do ano de 1990, que trata do produto de aço ou ferro fundido revestido de zinco por imersão a quente, as especificações desses elementos. A NBR 9518 de 1997, que trata de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, traz os requisitos gerais e especificação. E a NBR 13.571 do ano de 1996, que trata das hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios, trata das especificações desses elementos. A NBR 5419 é a segunda norma do setor elétrico mais procurada e consultada no país. A primeira é a NBR 5410. Ela já foi chamada de NB 165, com o nome de Proteção de Estruturas contra Descargas Elétricas Atmosféricas, e data do ano de 1970. E ao longo do tempo ela tem passado por várias revisões, com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais seu texto e adequar às novas situações do contexto elétrico. As principais revisões que foram feitas foi a do ano de 1993 e a do ano de 2013. Na revisão de 1993, foram introduzidos na norma os conceitos de nível de proteção, os 3 métodos de cálculo de SPDA, que são os métodos Franklin, Faraday e o método da esfera rolante. Foi introduzido também o cálculo do número de descidas em função principalmente do perímetro da estrutura, que era uma coisa nova. Foi introduzido também o comprimento do eletrodo de aterramento, com base na resistividade do solo. Outro fato importante que foi acrescentado nessa revisão de 1993 foi a proibição da utilização de captores radioativos, colocando fim à possibilidade de utilização desse dispositivo em qualquer tipo de SPDA existente no Brasil. Na revisão de 2013 foi dividida em 4 partes, e a primeira parte trata dos princípios gerais, estabelece os requisitos mínimos para a determinação de proteção contra descargas atmosféricas,
bem como fornece subsídios para a utilização dos conceitos em projetos de proteção contra descargas atmosféricas. A parte 2 trata do gerenciamento de risco, que estabelece os requisitos para análise de risco em estruturas devido às descargas atmosféricas para a Terra e tem o propósito de regrar a avaliação de tais riscos, permitindo a escolha das medidas de proteção apropriadas a serem adotadas para reduzir o risco de dano causado por raio ao limite ou abaixo do limite tolerável. A parte 3 trata dos danos físicos à estrutura e perigos à vida. Prevê os requisitos para a proteção de uma estrutura contra danos físicos por meio de um SPDA e para a proteção de seres vivos contra lesões causadas pelas tensões de toque de pasto nas vizinhanças de um SPDA e aplica-se a projeto, instalação, inspeção e manutenção do SPDA para estruturas sem limitação de altura, bem como o estabelecimento de medidas para proteção contra lesões a seres vivos causadas pelas tensões de pasto e toque provenientes das correntes impulsivas. Na parte 4, nós temos os sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura. É a parte que fornece informação para projeto, instalação, inspeção e manutenção e ensaio de sistemas de proteção para equipamentos elétricos e eletrônicos, a fim de reduzir o risco de danos permanentes internos à estrutura devido aos impulsos eletromagnéticos causados pelas descargas atmosféricas, mas que não cobre proteção total contra essas interferências. Essas são as principais partes da nova NBR 5419, que já está para consulta da população. E essas são as 3 principais normas que regem os projetos elétricos. Assim nós encerramos as nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.